Bom, acho que já podemos dar início à nossa live. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. Antes de começar a nossa live, eu vou fazer uma breve descrição visual a meu respeito, por questões de inclusividade, para aqueles que têm dificuldade de nos enxergar. Eu sou Lucas Aguiar, cônsul adjunto do Consulado Geral do Brasil em Munique. Sou um homem branco, cabelos escuros, óculos. No momento estou vestido com um terno azul escuro, camisa branca e uma gravata com temática de Brasil. Ainda da nossa live estão participando Carla Scheidegger, do Carlotas Alemanha, e o Vinícius, que também por questões de inclusividade será o nosso tradutor em Libras. Bom dia a todos e todas, bom dia, Carla. E é com grande entusiasmo que damos hoje início à primeira palestra da série Consulado ao Seu Lado, uma iniciativa que visa a oferecer informações práticas, orientação e apoio direto para a nossa comunidade brasileira na Alemanha. Hoje temos o prazer de conversar sobre um tema muito relevante, que é o mercado de trabalho na Alemanha, seus desafios, oportunidades e caminhos possíveis para quem quer se estabelecer profissionalmente por aqui. A nossa convidada é uma pessoa que conhece bem esse tema. Tenho a honra de apresentar Carla Scheidegger, empreendedora social e fundadora da organização Carlotas Alemanha, que atua com projetos de combate a discriminações, redução de desigualdades sociais, empoderamento e inclusão estrutural de brasileiras no país. Seja muito bem-vinda, Carla, e obrigado por estar conosco. Muito obrigada pelo convite, Lucas. Deixa eu só fazer uma breve introdução minha também. Bom dia, Vinícius. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros na altura dos ombros, estou usando um terninho claro, bege, uma camiseta preta e alguns apetrechos como brincos e um colarzinho. Ótimo, Carla, muito obrigado. Retornando à temática da nossa live, a gente sabe que o mercado alemão vive hoje uma realidade paradoxal. Por um lado, há uma escassez de mão de obra em vários setores. Por outro, muitos imigrantes, inclusive brasileiros, enfrentam barreiras na inserção e no crescimento profissional. Hoje queremos explorar esse cenário a partir de vivências reais, estratégias concretas e dicas úteis para quem está procurando ou planejando uma carreira na Alemanha. Vamos falar sobre idioma, currículos, networking, estrutura de apoio, além do papel das políticas públicas e instituições como o próprio consulado. A Carla tem uma trajetória muito inspiradora. Brasileira, chegou à Alemanha, enfrentou desafios para se posicionar no mercado e, a partir disso, criou uma rede de apoio e desenvolvimento para outras mulheres brasileiras. Através do Carlotas Alemanha, ela mobiliza saberes, proporciona acesso a recursos, realiza ações que fortalecem trajetórias e ampliam possibilidades que fazem diferença concreta na vida de muitas pessoas. Então, para começar a nossa conversa, Carla, conta um pouco para a gente sobre o seu caminho profissional aqui na Alemanha. Como foi a sua chegada? Quais foram os primeiros passos que você deu para se inserir no mercado? E, claro, se houve algum momento especialmente difícil ou marcante, gostaríamos de saber também. Muito bem, então vamos lá. Bom, eu chego à Alemanha há mais de 20 anos para estudar na Universidade de Colônia, com aquela ideia de que estava vindo do Brasil já com boa experiência na bagagem. Nós no Brasil começamos a trabalhar muito mais cedo do que as pessoas aqui na Alemanha, que demoram a entrar na universidade, na faculdade, e demoram a acumular prática, né? Experiências práticas. E essa era a minha esperança. Eu digo, estou na frente dessas pessoas. Portanto, eu venho para estudar com até uma certa, eu diria assim, entre aspas, arrogância, achando que vai dar tudo certo no primeiro momento. E aí eu já percebo que existe uma grande diferença justamente porque começam a desconfiar dessa minha experiência acumulada. Como é que eu estudei e trabalhei simultaneamente? Uma das duas coisas não funcionou direito, porque é humanamente impossível fazer as duas coisas, e nós sabemos o esforço que está por trás disso. Então, eu, da faculdade, já começo a me conectar com pessoas e tenho a oportunidade de conhecer, no evento, uma
gerente de marcas de uma grande empresa alemã. Ela estava organizando uma palestra com o diretor dessa empresa na época. E há 20 anos, nós ainda usávamos cartões de visitas, e ela disse, portanto, quem tiver alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa, pode levar esse cartão e me escrever. E eu fiquei muito inspirada com a qualidade daquela aula, daquela palestra, e eu falei, vou escrever para ela. E aí já tem uma, entre aspas, dica, né? Do que a gente precisa fazer para conseguir abrir portas, para chegar às desejadas vagas, que são as conexões. Então, por meio daquele evento, eu escrevi um e-mail para ela, muito autêntico, muito verdadeiro, dizendo que eu havia me inspirado, de fato, que eu gostaria de aprender mais com uma equipe que parecia tão potente. Então, os encontros são, com certeza, extremamente necessários para a gente ter os contatos e as pessoas que vão abrir portas. E eu consegui, de fato, fazer um estágio com ela, e a partir dali foram diversos desafios, porque enquanto você ainda está numa instituição de ensino que te dá a possibilidade de fazer um estágio, você ainda consegue aprender bastante coisa sobre o mundo do trabalho, porque é um estágio. A Alemanha hoje não permite estágios de mais de 3 meses, e é difícil learning. Então, a partir dali, quando eu saí desse estágio e concluí a faculdade, foram diversas e diversas dificuldades, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas aqui. A primeira delas foi, com certeza, a falta de contatos. A segunda delas foi a falta de compreensão do meu histórico e como é que eu conseguiria colocar e me posicionar nesse mercado de trabalho com a minha história. Então, eu aprendi muito nesse processo, e hoje é isso que a gente faz com as mulheres que chegam até nós. Como é que elas contam as histórias delas de forma a gerar segurança para quem está contratando, porque são cenários bastante diversos. Então, eu trabalho muitos anos na indústria mesmo, eu faço uma formação para formar outras e outros profissionais. O sistema de Ausbildung, que chama aqui na Alemanha. Tenho uma especialização aí na área de marketing digital, e em algum momento eu questiono tudo isso e falo, puxa vida, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Eu tenho essa proximidade com pessoas, eu queria trabalhar mais próximo às pessoas, gerando algum impacto, alguma transformação. E é quando eu tenho a oportunidade, então, de fundar Carlotas. Isso faz mais ou menos 10 anos. 10 anos já. Sim, 10 anos. Olha só, que interessante. E agora, sobre uma questão de oportunidades e desafios, né? Escutando essa sua história sobre a sua própria inserção no mercado na Alemanha e também sobre todas essas pessoas que você teve contato e está ajudando. Pelo que nós entendemos, de maneira geral, a Alemanha está no momento enfrentando uma escassez considerável de mão de obra em diversos setores, desde a saúde até a tecnologia. Para você, isso é uma janela de oportunidade para brasileiros que querem se desenvolver uma carreira por aqui? E, por outro lado, que tipo de barreiras ainda são mais comuns para quem busca emprego na Alemanha vindo do Brasil? E quais são os maiores desafios? Essa é uma excelente pergunta, e eu gostaria de responder essa pergunta tentando definir o que é uma oportunidade. Porque muito se fala sobre o número gigantesco de vagas, a população envelhecendo da Alemanha e a falta de formação de pessoas para ocuparem os espaços que estão sendo, né, que estão ficando vagos na indústria, em diversos setores. Mas o que é uma oportunidade, Lucas? Uma oportunidade é alguma coisa. Eu vejo, por exemplo, eu vejo uma vaga para estacionar o carro na rua. E se eu estou de carro, aquilo é uma oportunidade, porque eu estou passando ali, eu tenho carro, portanto eu estaciono o carro ali naquela vaga. Se eu não estou de carro, aquilo é apenas uma vaga. Não é uma oportunidade para mim. No mercado de trabalho, o que significa uma oportunidade? Significa
eu ter as ferramentas, eu ter os pré-requisitos para ocupar aquelas vagas que estão abertas. Portanto, se eu não trago esse aparato, essas ferramentas que estão sendo cobradas pelo mercado de trabalho, os pré-requisitos, aquilo é só uma vaga aberta. E é aqui que a gente tem que entender melhor até que ponto esse monte de vagas que estão abertas por aí representam de fato oportunidades, porque existe uma necessidade de adaptação. Muitas vezes a gente precisa, mesmo com o nosso currículo, fazer alguns cursos, algumas certificações, ou mesmo aprender mais o idioma para que aquilo se torne de fato uma oportunidade, para eu poder me apresentar e falar assim, olha, estou aqui, me dá uma chance, eu sei o que eu vou fazer, eu vou trabalhar bem nessa vaga. Então, o que eu vejo hoje em relação à formação de brasileiros e brasileiras que estão sendo trazidos para a Alemanha, que estão vindo para cá para ocupar essas oportunidades, muitas vezes elas chegam aqui e falam assim, puxa vida, eu ainda preciso fazer isso, porque ainda passam por um processo de formação antes de estarem preparados para, de fato, serem pessoas competitivas no mercado de trabalho, mesmo que haja a oferta. Aí, quando a gente entra para a parte toda de saúde, são profissões que são regulamentadas, que têm um critério muito específico de como a Alemanha trata a área de saúde. A mesma coisa na área de educação, a mesma coisa em diversos outros setores. Portanto, sim, existem muitas vagas, mas para que elas sejam realmente oportunidades, a gente precisa olhar muito bem o que o mercado está pedindo e como é que eu consigo me preparar para que eu possa ocupar essa oportunidade. Tem um dado muito curioso, que é o seguinte, Lucas, 75% dos currículos que chegam às empresas, estou falando aqui de empresas grandes, das multinacionais, que são aquelas que a gente conhece, e para aqueles lugares que a gente quer ir no primeiro momento, quem trabalha no mundo corporativo. 75% dos currículos são descartados logo de cara. Porque as empresas estão dizendo que essas pessoas não estão preparadas para ocupar as vagas que estão abertas. E aí a gente volta para a definição de oportunidade. Se eu não consigo contar sobre as minhas qualificações, se eu não consigo mostrar para as empresas que eu tenho aquilo de que elas precisam, eu sou descartada. E esse é um grande desafio, principalmente com as tecnologias que estão sendo usadas hoje para ajudar no recrutamento, os robôs, os ATS, né, Application Tracking Systems, que estão aí de interface. Então, assim, resumindo, eu vejo que existem muitas vagas e quem se preparar para ocupar essas vagas vai ter, sim, boas oportunidades de trabalhar na Alemanha. E aí a Alemanha oferece também a oportunidade do estudo e da qualificação. E a gente precisa ter disponibilidade para voltar para o banco escolar. Eu acredito que as chances sejam muito boas da gente conseguir uma boa colocação aqui. Então, no caso, você enxerga que a questão não é apenas a busca da qualificação para se adaptar ao mercado de trabalho alemão, mas também a forma como você se apresenta, como você apresenta seu currículo, como você apresenta suas habilidades. Exatamente, exatamente. A gente precisa personalizar a nossa aplicação. A gente precisa estudar muito sobre o que essa empresa está pedindo, de que forma ela quer que eu me apresente, quais são as palavras que ela quer que eu use no meu currículo. A partir do momento que eu não mando o meu currículo para o Lucas e que ali no meio tem um algoritmo que está me lendo, esse algoritmo vai ler o que está, o conteúdo de um documento que eu preenchi. E aí, esse robozinho que está aqui, ele precisa entender. E ele não tem a forma de interpretar o papel como o Lucas tem. Então, eu tenho que trabalhar de uma forma muito mecânica e cada vez mais, né, esses algoritmos, eles têm ajudado as empresas
a fazer um processo seletivo. Então, hoje a gente se encontra nesse momento de, ok, as empresas dizem que 75% não são descartados, ao mesmo tempo que tem muita gente aí fora buscando emprego que não chega até as empresas. Então, assim, não é que as pessoas não estão qualificadas ou não sejam qualificadas. A comunicação parece que não está batendo de pessoas qualificadas, sim, que precisam passar por um sistema ou que precisam, quando não há esse sistema, contar para quem está recrutando quem sou eu. E aí, a gente tem uma forma muito diferente de comunicação lá no Brasil. A gente fala sobre as experiências de uma forma mais genérica, de uma forma menos funcional. A gente descreve o nosso trabalho de uma forma mais subjetiva do que as pessoas aqui estão buscando. Elas querem saber como você trabalha, quais são as tecnologias que você conhece. Elas querem que o filme na cabeça delas passe de uma forma muito concreta. E essa é uma grande diferença. A gente precisa, de fato, aprender a contar a nossa história para que a outra pessoa nos compreenda. E esse é um processo, de fato, Lucas, que a gente passa, ensina e não é tão simples assim, quando a gente acha que é só fazer o currículo e mandar. Sim. Não é. Ótimo. Certo, então agora você já tocou nessa questão, mas acho que a gente pode se aprofundar um pouco mais em estratégias práticas, né? O que você considera essencial para quem está tentando buscar um emprego, crescer profissionalmente aqui na Alemanha, né? Sobre essa questão do currículo, estratégias concretas que você poderia aconselhar a quem está nos assistindo. E mais uma pergunta associada a isso, que é a questão do idioma, que é uma dúvida muito comum que a gente sempre recebe aqui. Até que ponto é preciso dominar o alemão? Qual é o nível de fluência que é necessário, digamos? E se daria para encontrar boas oportunidades falando só inglês, outras línguas, por exemplo? Esse é um tema central também, né? Língua é cultura e língua é poder. Então, a partir disso, a gente consegue entender por que a Alemanha quer manter o idioma alemão muito bem falado, embora seja um grande desafio, né? Porque representa uma cultura, representa uma bagagem aí de informações que vem sendo cultivada há décadas, há séculos. Então, esse já é um dos interesses muito grandes que existe no país. A gente vê muitos cursos sendo oferecidos a custo muito baixo ou muitas vezes gratuitamente. E tudo que acontece fora do mercado de trabalho, nesses processos todos de integração, acaba de certa forma se refletindo na cabeça e como as pessoas enxergam profissionais que trabalham aqui, mesmo que seja de uma forma indireta numa empresa internacional. Então, assim, muitas pessoas falando sobre a necessidade de aprender o alemão lá fora, portanto, isso se reflete aqui dentro da minha empresa também. E a cobrança pelo alemão, até mesmo quando a vaga é para uma falante de língua inglesa, ela está ali. De preferência, se você souber alemão, você vai ter mais chances, principalmente chances de crescer e sair daquela vaga. A gente tem algumas regiões que são menos, que existe essa pressão um pouco menor, como é o caso da cidade de Berlim, mas ainda lá, se a empresa for alemã, você vai ter mais oportunidade. Vai ter uma oportunidade se você trouxer a ferramenta do idioma alemão. Então, como língua é cultura e língua também é poder, eu diria para toda e qualquer pessoa que quer desenvolver uma carreira aqui na Alemanha, encontrar uma forma de aprender alemão, encontrar uma forma agradável, com humor, né? Que você se aproxime desse idioma que é difícil de aprender, que você aprenda todos os dias, nunca deixe de aprender o alemão. Mas existem sim as vagas que são internacionais, que você pode se candidatar só com o idioma inglês. Se você está fora da Alemanha, é mais fácil ocupar essas vagas. Por quê? Na cabeça de quem está recrutando, significa assim, essa pessoa não é obrigada a falar alemão, porque ela nem vive aqui.
A partir do momento que você está na Alemanha, essa cobrança, ela vem de forma até inconsciente. Pois ela já vive aqui, como é que ela não fala alemão ainda? E a gente sabe que é muito difícil aprender o idioma. Então, o que eu diria que é a principal estratégia para você chegar a uma vaga de trabalho? Já falei sobre isso rapidamente, mas eu acho que é o contato. Uhum. 60% das vagas de emprego não estão anunciadas em lugar nenhum. Uhum. Elas estão dentro das empresas, elas não aparecem. E como é que essas vagas são preenchidas? São as pessoas que trabalham nas próprias empresas que estão trazendo colegas, pessoas que conhecem para ocupar essas vagas. Então não tem como fugir de você buscar conexões. E hoje, depois da pandemia, que muitas pessoas estão mais dentro de casa do que fora, fica até um pouco mais complicado a gente fazer essas conexões. Então, a primeira dica, a primeira estratégia que eu diria para toda e qualquer pessoa que quer se desenvolver aqui no mercado alemão é busque formas de se conectar com pessoas da sua área. Pode ser por uma plataforma como o LinkedIn, mas vá a eventos. Encontre pessoas, converse com elas sobre a sua área de atuação. A conexão ela é fundamental. O idioma é fundamental também. E tem uma outra coisa. Para muitas vagas, você dizer sobre como você trabalha, sobre a função, como você executa a função operacionalmente, é muito importante. Então, se a empresa está pedindo Excel avançado, não adianta você colocar no seu currículo que você sabe Microsoft Office. Uhum. Porque a palavra não chega. Então, tome tempo para olhar. Trabalhe mais em poucas vagas do que essa estratégia de mandar um currículo para 300 vagas, porque você vai ganhar muitos nãos. E aí eu vou para a última estratégia, que parece até um pouco abstrata demais, mas não é, é da gente se cuidar um pouco, porque o processo de ir para o mercado de trabalho é um processo que envolve muito rejeição. Uhum. A gente manda 30 currículos para receber um convite para entrevista. Essa é a média, uma média que se usa por aí. Então, 29 rejeições. E como é que a gente lida com essas rejeições? A gente acha que, eu não sirvo, eu nunca vou pertencer, eu não sou bom o suficiente, eu não trago as competências que as empresas estão precisando. Não necessariamente é sobre você, pessoa. É um processo de seleção, né? Então, acertar o currículo é extremamente estratégico, é um jogo. A gente tem que se preparar para ganhar esse jogo. E a gente tem que se proteger e buscar formas de descansar também nesse processo. De pessoas ajudarem para a gente ter fôlego. Uhum. Certo. Não, muito legal, Carla. De fato, pelo que eu entendi, a questão de criar conexões é essencial, né? Sobre o networking. Isso é um tema global, né? Que não envolve só a Alemanha, de maneira geral, a busca de conexões e networking é essencial no mercado de trabalho. Agora, se você puder, por exemplo, fazer uma comparação entre o cenário dessa busca de conexões e networking entre o Brasil e a Alemanha, para quem já está vivendo numa realidade brasileira e quer passar para uma realidade alemã, quais seriam as principais diferenças do seu ponto de vista? Agora as pessoas que já estão vivendo aqui há algum tempo, elas vão até sorrir, porque eu vou falar que é o Datenschutz. O Datenschutz é a proteção de dados, né? As pessoas aqui na Alemanha elas são muito preocupadas com essa questão de para onde vai o meu dado, eu vou entregar o meu nome, o meu perfil do LinkedIn para alguém, como é que é, quero ou não quero me conectar com essa pessoa, elas costumam ser um pouco mais reservadas, né? Nas conversas e até mesmo nos eventos que a gente vai, é difícil você sair de um evento com 15, 20 contatos. Na maioria das vezes, num segundo encontro, demora mais para você conseguir esse contato. Você precisa, de fato, ter
alguma afinidade, precisa ter alguma história em comum, algum lugar onde você já viu essa pessoa, aí sim você vai virar contato dessa pessoa. Então, eu acho que esse processo de ganhar, aumentar e fazer crescer essa rede leva mais tempo aqui na Alemanha do que no Brasil. As pessoas conversam de uma forma mais reservada, menos direta, né? Menos, quero o seu contato, vamos comer alguma coisa, vamos ali tomar um negócio, a gente vai se conhecer melhor. Então, essa informalidade, ela demora para chegar, até se tornar um contato. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Porém, eu queria falar sobre uma das diferenças, que é a Alemanha, quando a gente fala de socialização, ela tem uma forma até estruturada de oferecer espaços de socialização. Então, se você busca o crescimento da sua rede de relacionamento, da sua rede de contato, busque esses espaços aonde essas socializações vão acontecer, que são os eventos de uma Câmara do Comércio, que são os eventos da Associação de Pessoas da área farmacêutica, né? Esses, até mesmo os encontros sociais acontecem fechados e a gente precisa encontrar como é que eu entro nessa rede. Então, são os executivos e as executivas internacionais na Alemanha. Existe uma rede, existe um evento, é lá que eu vou. Não necessariamente eu vou encontrar essa pessoa numa roda de conversa, num barzinho e me tornar contato dela, porque ali eu estou falando sobre amizade, não sobre trabalho. Certo. Ali eu estou falando sobre outros assuntos, não sobre o trabalho. Então, busque espaços onde você pode falar sobre trabalho. E esse você vai ter um potencial muito maior de você conseguir bons contatos. Eu acho que essa já é uma grande diferença entre o Brasil e a Alemanha. E eu acho que existe também aqui, pelo que eu vejo, uma certa cautela na hora de indicar pessoas. Certo. Porque quem indica está dizendo, coloca a minha mão no fogo por essa pessoa. E muitas vezes essas estruturas também não são dadas dentro das empresas, né? Ah, eu tenho aqui o currículo de alguém, eu vou encaminhar nos recursos humanos. Se não tem uma vaga aberta, se não tem nada ali, os recursos humanos voltam para essa pessoa e falam assim, você está me aborrecendo, o que eu devo fazer com esse currículo? Nem tem a vaga aberta. Então, essa espontaneidade não existe, existe mais um processo, né? Se você responder a esse processo direitinho, um pouco mais fácil. Então, eu vejo nessa coisa de criação de redes essa diferença. E também tem um ponto, Lucas, que as pessoas que chegam aqui na Alemanha, muitas pensam assim, não vou me relacionar com pessoas brasileiras. Porque eu preciso aprender alemão, eu agora estou na Alemanha, essa é a minha vida. E aí perde muitas oportunidades, porque brasileiros e brasileiras estão inseridos no contexto de trabalho e podem ser colegas. E talvez seja mais fácil chegar por meio dessas pessoas a boas vagas. Então, aprender alemão é uma coisa, se adaptar à vida na Alemanha é outra coisa, mas não necessariamente a gente precisa se afastar completamente daquelas pessoas que são as com quem a gente vai ter uma afinidade maior, vai conseguir falar melhor sobre o que a gente faz, sobre as nossas competências. Sim. Busquem essas pessoas, porque elas podem abrir as portas que a gente precisa. Outras nacionalidades fazem a mesma coisa. Alemães fazem, argentinos fazem, chineses fazem, búlgaros fazem, que é a nossa rede mais próxima. Não se afastem dessas pessoas, muito pelo contrário, se aproximem dessas pessoas, sem ficar numa bolha, claro. Ótimo. Então, da sua perspectiva, existe uma rede de apoio entre brasileiros na Alemanha, né? Essa rede de apoio tem que ser construída muitas vezes, né? Existem algumas plataformas onde existem os grupos de WhatsApp, nós mesmas temos um grupo ali no LinkedIn, onde as mulheres podem se conectar, trocar ideia, mas é um trabalho a gente construir isso também. Né? Quem são profissionais e profissionais brasileiros e brasileiras que já estão inseridos no mercado de trabalho? E eu acho que podia ser expandido isso aí. Eu acho que é uma boa atividade para a gente fazer ainda, para a gente entender
que a gente não precisa se afastar da nossa comunidade. Sim, com certeza. E o consulado também tem essa função, né, de trazer um pouco do Brasil para os nossos consulentes, né? Então, eu acho que é um tema que é caro tanto do ponto de vista dos brasileiros, como do nosso ponto de vista institucional, né, do Itamaraty. Então, eu acho que essa é uma mensagem muito importante que você acabou de passar. Sim. E ainda sobre essa questão de estrutura e rede de apoio, você acha que tem algum tipo de suporte ou estrutura institucional aqui na Alemanha para quem busca uma inserção profissional, seja para estrangeiros ou especificamente mulheres? E sobre o trabalho do Carlotas, que, que é um trabalho muito importante nesse sentido. Você pode contar um pouco mais sobre programas e ações que vocês oferecem? Sim. Existem muitos apoios, existem muitas organizações que estão trazendo cursos, encontros, revisão de currículo, alguns projetos regionais de mentoria, existem profissionais que fazem revisão de currículo, coaching, tudo isso existe. Mas existe muitas vezes até numa proporção muito grande. E as pessoas ficam um pouco perdidas. O que é para mim? O que serve para mim? Então, a primeira estrutura que muitas pessoas conhecem é a Agência do Trabalho alemã, que está aí para qualquer pessoa. O Job Center está para as pessoas em situação de refúgio ou aquelas que recebem um apoio financeiro social. E a Agência do Trabalho, para quem quer trabalhar na Alemanha e tem visto e tal. Mas o que acontece, Lucas? Até para a gente pedir alguma coisa, pedir ajuda, a gente precisa saber o que a gente quer. Então, se eu chego até essa estrutura que está dada, esse apoio, né? Tem as pessoas que estão ali, eu agendo um horário, pode ser que só daqui 2 meses, mas não importa, alguém vai me receber. Eu chego lá e digo assim: quero trabalhar? Pelo menos você tem que saber em quê, quais são os seus interesses, do que você precisa. E isso também é uma diferença cultural que eu descreveria entre Brasil e Alemanha. A pessoa dificilmente vai te pegar na mão e vai falar assim: vem aqui, vamos bater um papo. Deixa eu tentar descobrir como é que eu posso te ajudar. Elas esperam que a gente já chegue com algum caminho, que a gente já tenha feito a lição de casa. Então, assim, eu preciso de ajuda, eu não sei o que eu posso fazer na Alemanha. Existe um trabalho, um serviço de coach que vocês possam me oferecer? Eu quero muito entrar na área de tecnologia, mas eu já fiz uma análise do mercado e eu percebo que, embora as vagas estejam ali, para eu ter uma oportunidade, eu preciso dessa certificação. Você pode me ajudar, a agência de trabalho, com isso? Então, assim, da gente já chegar com pedidos bastante concretos daquilo que a gente precisa. Isso facilita demais esses centros de apoio, né, a nos oferecerem aquilo que a gente precisa. Muitas pessoas ficam perdidas nesses locais públicos alemães. Além de que existe a necessidade de você conseguir comunicar aquilo que você precisa. Né? Então, você ter ou uma pessoa que traduza, que te ajude nesse processo, ou você falar um pouco de alemão, já facilita bastante para você conseguir aquilo que você quer. Então, existem organizações regionais que trabalham com o público hispano, que trabalham com o público russo, muitas e muitas e muitas iniciativas que estão dentro de programas de política pública mesmo. Né? Carlotas oferece alguns cursos gratuitos em português, por quê? Porque o Estado alemão entendeu que não adianta só a gente falar em todos os momentos em alemão. Não adianta eu dar uma informação para alguém que ainda não fala alemão, que não vai entender o que eu falo. Eu preciso conversar com essa pessoa em português. Então, a integração não acontece só em alemão. Então, buscar regionalmente, usando lá, né, usa o Google, usa outras plataformas de busca, né? Trabalho, mulheres, Berlim. Com certeza vai vir uma lista de organizações que ajudam só mulheres a se integrar no mercado de trabalho em Berlim.
Carlotas trabalha de uma forma nacional, nós temos a grande maioria dos nossos cursos acontece online, então a gente fez isso justamente para a gente conseguir alcançar aquela mulher que está lá numa cidade que não é Hamburgo, que não é Colônia e que não teria acesso a esse tipo de programas, porque as grandes cidades oferecem mais estrutura, mais projetos, mais iniciativas. E a gente quer chegar até onde a gente conseguir digitalmente. Então, os nossos cursos são, a grande maioria, gratuitos, né? Nós temos também eventos que acontecem ao longo do ano presenciais, porque é importante o encontro. A gente aproveita muito mais aquele momento de ver a pessoa e conversar com ela. E eu só buscaria, de fato, a ajuda da agência no momento que eu souber o que eu preciso. As pessoas que estão trabalhando ali, elas sabem que muitas das que chegam ali estão buscando um tipo de pagamento para um curso, para uma formação. Então, você precisa saber argumentar direitinho. Uhum. E você consegue aprender a argumentar usando esse apoio que outras organizações oferecem. Então, Carlotas te ajuda. Como é que eu faço essa minha linha de raciocínio para eu pedir aquilo que eu preciso? Outras organizações também estão aí. Então, tem muitas coisas. Tem programa de mentorias gratuito, tem programa de coaching, tem, assim, se a gente disser que a Alemanha não oferece nada, não é verdade. A Alemanha oferece até coisas demais e a gente se perde nisso. O que serve para mim? Entendi. Excesso de opções, né? Exatamente. Certo. E você já falou brevemente sobre isso, mas acho que é um tema no qual vale a pena a gente se aprofundar, sobre a questão de presença de mulheres brasileiras no mercado de trabalho alemão. Você percebe que essa presença aumentou nos últimos anos? E quais áreas têm atraído mais essas profissionais? Com certeza aumentou nos últimos anos. A quantidade de mulheres capacitadas, né, com qualificação, com experiência profissional, que tem chegado à Alemanha, é crescente, né? Então a gente vê aí que muitas mulheres com realmente o potencial para desenvolver uma carreira na Alemanha, elas estão chegando, elas estão se colocando. Porém, pode ser que esse processo demore, justamente por essa questão de você ter que fazer essas adaptações, o mercado alemão ser muito exigente nos processos de recrutamento. Então, a gente sabe, existe uma pesquisa do Ministério da Família que mostra que 75% das pessoas que acompanham alguém que chega à Alemanha para trabalhar são mulheres. Portanto, essas mulheres, em primeira instância, elas chegam acompanhando já uma estrutura familiar, elas já chegam com uma função, que é primeiro estabilizar a vida daquela família. Muitas vezes das crianças. Então, as mulheres que chegam até nós, até Carlotas, elas estão entre 30 e 50 anos. Elas já têm experiência profissional, já têm qualificação, são padrões brasileiras que a gente percebe hoje. Então, tá tendo eco aqui. Elas estão se inserindo, sim. Elas demoram muitas vezes para conseguir uma posição equivalente à sua qualificação, e esse é um processo que pode ser bastante doloroso, justamente por esse período de adaptação que cobra da mulher, muitas vezes ficar fora do mercado de trabalho, e o mercado de trabalho, ele é impiedoso. Ele não gosta de pessoas que ficaram fora dele, porque ele considera que essas pessoas perderam agilidade, perderam competências, então existe uma penalidade a essa pessoa que acompanha, que é a mulher, né? Porém, existe uma grande chance
dessas mulheres que estão aqui querendo trabalhar, delas se formarem, né, delas olharem do que eu preciso ainda para estar no nível de competitividade para entrar no mercado de trabalho. Então, leva-se um tempo, a presença da mulher brasileira no mercado de trabalho aumentou de uma forma qualitativa muito alta, e isso é fato, a gente percebe pelos currículos que a gente recebe, são mais de 300 mulheres por ano que chegam até nós, então eu estou vendo o nível das mulheres, né, nível educacional. E aquelas que não fizeram uma faculdade ou um curso técnico, elas podem entrar aqui e se formar. Então, é extremamente importante organizações da sociedade civil, como Carlotas, ter esse contato também com a indústria, com os órgãos públicos, e dar para essas pessoas. Vocês podem não estar vendo, mas tem uma quantidade de pessoas que está disposta a entrar no mercado de trabalho. Como é que a gente pode criar programas para inseri-las nas vagas que estão aí? Como é que a gente pode facilitar esse processo, quebrar as barreiras, as discriminações que estão aí fora, que estão impedindo essas mulheres de trabalhar, ao mesmo tempo que eles querem que as pessoas trabalhem? Então, esse diálogo da sociedade civil com a indústria e com os órgãos públicos, ele é lento, mas ele é extremamente importante. Porque são necessidades diferentes dessas mulheres. A gente pensa assim, um dia uma mulher falou pra gente, que esteve no nosso curso, ela falou assim, migrar é nascer grande. É quando você tem consciência, você é adulta, e você sabe que você é como se fosse uma criança, que não consegue executar aquilo que você sabe fazer, porque te falta a fala, te falta o contato, essas coisas. Então, olhar para esse quadro e criar políticas para que essas mulheres possam, de fato, desenvolver carreiras, esse é um processo novo. Esse é um processo novo. A Alemanha não tem consciência de quantas pessoas capacitadas já estão no país e poderiam estar no mercado de trabalho. E essas pessoas estão aqui no nosso grupo, na nossa comunidade. Essas mulheres estão entre nós, prontas, quase prontas para entrar no mercado de trabalho, precisando de uma outra coisa, e a gente tem essa função de buscar isso que elas precisam. Certo, certo, muito legal, Carla. E agora vamos entrar no último bloco da nossa live, que é sobre a questão do futuro. Ou seja, pensando no futuro, o que você acredita que pode mudar em termos de políticas públicas para tornar mais fácil o caminho profissional de brasileiros e brasileiras aqui na Alemanha? E agora uma pergunta que eu faço com bastante humildade, porque eu acredito que nós sempre estamos crescendo enquanto instituição, enquanto pessoas, claro. No que diz respeito ao papel institucional do consulado, ou até de outras organizações além do consulado, como você acha que nós podemos apoiar melhor a integração profissional da nossa comunidade brasileira na Alemanha? Muito bem. Existem muitos programas que vêm do Estado alemão, de fato, que buscam continuamente, todos os anos, são abertos concursos, editais, para buscar justamente da vivência das pessoas que estão no mercado de trabalho, o que poderia funcionar melhor. Então, existe essa consciência de que precisamos de outros tipos de atividade para que essas pessoas se capacitem e consigam, de fato, entrar no mercado de trabalho. O que funciona, o que não funciona, como que a gente quebra essas barreiras interculturais, né? Então, nesse sentido, as políticas públicas já conseguem, já têm feito algumas coisas. O que falta demais é olhar para esse grupo que já é qualificado, para o nosso grupo aqui de mulheres. Esse é um grupo invisibilizado. Eu tenho certeza absoluta que esse é um grupo invisibilizado, porque quando a gente conversa com esse tipo de programas que querem colocar a mulher no mercado de trabalho, e eu chego, eu conto quem são as mulheres que chegam até nós, as brasileiras, eles falam assim, é só mandar o currículo. E a gente sabe que não é só mandar o currículo, porque eles vão falar assim,
Então faz uma entrevista em alemão. Então, essa pessoa precisa aprender a trabalhar em alemão. E onde é que a gente aprende a trabalhar em alemão? Trabalhando. E como é que eu vou trabalhar se eles querem que eu fale alemão? Como é que eu vou aprender a trabalhar em alemão? Então, existe um gap muito grande no aprendizado do trabalhar em alemão. Isso é uma coisa que a política pública pode agir imediatamente. Nós temos, inclusive, um belo de um projeto para isso, que a gente, olha, leva a porta na cara, mas um dia a gente chega lá. Então, as pessoas não entendem que esse grupo qualificado tem necessidades diferentes de quem chega aqui, por exemplo, sem saber falar, sem saber escrever. Pessoas analfabetas, é outro ponto de partida. Nossa, um pouquinho diferente. Então, a gente ainda precisa dirigir um pouco, ajudar as políticas públicas a definirem projetos que sejam benéficos para a nossa comunidade, para esse grupo de mulheres. E aqui teve uma pergunta que surgiu no chat, né? Se nós só falamos com brasileiros e brasileiras, não, nós temos diversas pessoas de países africanos falantes de português chegando também aos nossos cursos. Sim. E nós falamos também com outras comunidades, mas em termos de português, a cabo-verdiana será muito bem-vinda nos nossos projetos também. Então, mas em termos de perdão, de toda forma é direcionado para falantes de português, né? Sim, sim, sim. Ou vocês também têm experiências com outras comunidades de outras regiões? Sim, temos. Tem uma comunidade italiana muito grande aqui na Alemanha, que a gente já faz diversos cursos, mulheres sírias, muito bem capacitadas também, e com elas a gente fala em alemão. Né? Enfim, não conheço o idioma árabe ali. Então, em termos de políticas públicas, embora exista muita coisa, a maioria delas foca no aprendizado do idioma, mas é um idioma aleatório, não é um idioma de trabalho. Né? É uma questão muito grande mesmo, muito grande. O consulado, como é que o consulado pode ajudar? Eu vejo o consulado, Lucas, e para mim fica muito nítido que o consulado é um imã. As pessoas têm interesse em frequentar os espaços do consulado, em estar junto, olhar o que o consulado está fazendo, porque existe uma grande credibilidade nesse lugar. Então, eu acho que o consulado pode ajudar promovendo esses momentos de criação de laços, de networking, pode ajudar como agora, né? Esse programa que vocês estão iniciando com essa live hoje, com informações, porque a atenção que o consulado ganha é muito grande. Então, quanto mais vocês fizerem eventos e juntarem as pessoas, eu acredito que elas têm muito interesse, os brasileiros e as brasileiras, em ocupar, em estar junto nesse espaço brasileiro. E aí, tudo que vai acontecer ali vai ser muito benéfico para a população. Eu acho que essas são as duas principais ajudas que vocês podem fazer, porque toda essa parte de mais burocrática, isso são os órgãos alemães, não é mesmo? Não, tem providências burocráticas que a gente pode tomar, é claro, né? Mas, de toda forma, o grosso da documentação seria junto com as autoridades alemãs, né? Exato. A gente, do ponto de vista do consulado, podemos fazer autenticação de documentos, mas ainda assim seria necessário que a pessoa faça apostilamento no país de origem, depois traga para cá, faça tradução juramentada. Então, tem processos que, infelizmente, claro, nós sempre podemos ajudar, orientar os brasileiros, mas que ainda não estão dentro do nosso controle, que caberia ao brasileiro buscar diretamente as instituições alemãs. Mas é claro que o consulado sempre pode orientar e sanar dúvidas, por exemplo. Exato. Acho que não cabe ao consulado, mas já que tem algumas classes profissionais que têm vindo para a Alemanha, como é o caso de enfermeiros e enfermeiras, que estão aí no setor público, no setor de saúde, que são áreas regulamentadas, né? Então, assim, eventualmente já fazer um outro tipo de acordo, Alemanha, Brasil, de reconhecimento, de vistos, etc. E tal. Nem sei se já existe alguma coisa
nesse sentido, mas para facilitar de fato, porque essas pessoas muitas vezes chegam aqui, o que faz? A primeira coisa, e entende que é outro trabalho, que é diferente do Brasil. Então, essa informação toda dessas áreas específicas também pode ajudar bastante quem tem interesse em trabalhar. Como é que funciona de fato, né? Porque empresas que trabalham com recrutamento, o interesse delas é que a pessoa venha. Então, às vezes, algumas informações não são passadas. Porque essas empresas, elas ganham em cima do recrutamento. E aí a pessoa chega aqui, recebe um contrato de trabalho e vê que a realidade é completamente diferente daquilo que foi, ou que algumas informações ficaram faltando. Então, eu vejo aqui no consulado um potencial também de fazer rodas de conversa com profissionais de determinadas áreas, onde eles contem suas experiências, né? Como é que eu cheguei até aqui, como é que acontece de fato esse trabalho em campo. Certo, certo. Nossa, muito legal, Carla. Achei fascinante a sua apresentação, achei muito informativa, muito acima das minhas expectativas, vou ser muito sincero, então muito obrigado. A gente já está próximos do encerramento e acho que ainda dá tempo da gente discutir algumas perguntas que foram enviadas pelas pessoas. A primeira pergunta é da Tila Bezerra, ela nos procurou. Ela diz que ela é enfermeira, cuidado com idosos e mora há 8 anos na Alemanha, na região da Baviera, e ela está passando por um processo de reconhecimento de diploma desde 2019. Ela é bacharel em enfermagem. E ela tem enfrentado muitas burocracias e, por enquanto, desistiu por várias problemáticas, inclusive em decorrência da Covid-19. E ela quer saber como esse processo pode se tornar um pouco mais simplificado, não só para ela, mas para todos os colegas de profissão que estão buscando certificação e que estão enfrentando essa mesma situação. Você teria alguma orientação que você poderia dar para ela? Essa é uma pergunta. Esse é um caso bem difícil, porque independe da vontade da pessoa trabalhar, né? É uma coisa que a gente pode até influenciar o processo, mas a gente não tem o controle sobre a agilidade dos órgãos, quem está fazendo o reconhecimento da qualificação, que é diferente de ter autorização para trabalhar, são processos diferentes, o processo de equivalência de formação é um processo, o reconhecimento de formação é outro, ganhar autorização para trabalhar é outro, e tudo isso leva tempo. E a gente sabe que aqui na Alemanha a gente precisa contar com o tempo para tudo. Então, a entrada hoje num processo de reconhecimento pode levar 4, 5, 8, 12 meses. Um ano. Então, pensa, se o mercado de trabalho penaliza quem está fora dele, mas eu estou sofrendo uma discriminação estrutural, porque eu não recebi a equivalência, porque os órgãos não foram rápidos o suficiente. Então, isso passa por uma questão estrutural, e eu não tenho o que fazer. Então, Tila, liga, manda e-mail, vê em que ponto está. Eu sei que existe uma medida, que eu não me lembro o nome agora, me fugiu, mas quando está demorando demais, você pode entrar com uma medida judicial para as pessoas olharem o seu caso e, eventualmente, acelerarem o seu processo. Mas isso custa o dinheiro de você pedir essa ajuda para alguém que vai saber preencher o formulário, entrar com esse processo, etc. e tal. Mas, na maioria das vezes, por que esses processos demoram também? A gente tem que ser muito sincero, Lucas. Porque as pessoas não chegam com a documentação que é requisitada, que é solicitada. Né? Então, esses processos, eles vão, aí a pessoa o órgão precisa de 4 meses. Depois passam-se os 3 meses, eles voltam e falam, faltou o documento. Faltou, não sei se é o teu caso, tá, Tila? Não sei nem se você está aqui, mas isso acontece muito frequentemente. Então, a gente tem que olhar também para esse lugar e falar assim, eles estão pedindo 48 documentos, eu vou entregar os 48. Senão vai voltar e vai demorar o meu processo. E essa é a lição de casa, esse é o preparo que a gente tem que fazer, tudo certinho. Então, a pergunta, tenho que traduzir os meus documentos? Sim.
Essa pergunta é muito recorrente. Como é que eu... Nem sempre, às vezes, alguns órgãos já têm todos os idiomas, mas tem que ter paciência e buscar outros tipos de trabalho para a gente que precisa, né, para as pessoas que precisam de renda aí para pagar seus aluguéis, seguro-saúde, tudo isso acaba fazendo outras coisas, né? Uhum. Então, não há muito o que eu não vejo, pode ser que eu esteja errada, mas eu não vejo no consulado algum tipo de ajuda para algo que é feito pelos órgãos alemães. Algum tipo de interferência, eu acho que aí entra realmente o poder jurídico mesmo para acelerar processos. Certo, certo, ótimo, Carla. Mais um comentário que nós recebemos da Tila Carolina. Perdi muito tempo com o Job Center por justamente não saber sintetizar o que gostaria deles. Isso é bem importante. Que foi o que você tratou, né, com a gente, acho que, de fato. E outra pergunta, existem parcerias com empresas ou programas de empregabilidade sendo pensados? Por parte de Carlotas? Bom, se for por parte de Carlotas, sim, um monte. A gente vive isso todos os dias, né? A gente tem conversas acontecendo com, enfim, com órgãos que podem nos apoiar. A gente tem conversado bastante com empresas para entender. Então, existe uma coisa muito maluca que acontece, que assim, estamos precisando de mão de obra. Ok, temos a mão de obra aqui. Quem é que vai treinar essa mão de obra? Não tem que chegar pronta. Alemanha, atenção. A gente vai precisar de algum tempo para treinar as pessoas que chegam. Né? Então, assim, eu acho que nesse sentido existe muita coisa que a gente pode fazer para ajudar a acelerar esses processos de adaptação dentro das empresas como organização. E para isso existem projetos que a gente desenvolve, sim, claro. Então, esse é um dos nossos pontos, as conversas, né, nas rodas de migração, essa questão toda de focando mais na mulher. Ah, a mulher precisa de mais coragem. Nós, mulheres, não precisamos de mais coragem, nós precisamos de recursos. Coragem a gente já tem, a gente já veio para cá, a gente já deixou uma carreira para trás, né? Nós precisamos saber exatamente formular o que vai me levar para frente, o que pode me ajudar, quem pode me ajudar. São recursos que a gente precisa, e Carlotas trabalha nisso, levando. Então, sim, existem programas que estão sendo pensados, não só por nós, por muitas outras organizações desse cenário. Ótimo, Carla. Então, adoraria passar aqui muito mais tempo conversando com você. Eu estou achando interessantíssimo essa conversa, mas infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim. Então, eu queria te agradecer por compartilhar conosco a sua experiência e conhecimento. A sua trajetória mostra que, mesmo com desafios, é possível construir uma carreira significativa e, ainda por cima, contribuir para ajudar tantas pessoas. E a todos que nos acompanharam, esperamos que essa conversa tenha sido útil e motivadora. O Consulado Geral do Brasil em Munique segue à disposição para apoiar a nossa comunidade. Iniciativas como essa fazem parte do nosso compromisso com vocês. Fiquem atentos às nossas redes sociais para novos eventos e informações. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Muito obrigada, Lucas. Parabéns pelo projeto que está começando agora, que leve muitas informações úteis à nossa comunidade. Obrigada, Vinícius, pela tradução em Libras. E vamos acompanhar aí. Quem precisar de informações, entre em contato com Carlotas, com o consulado, e a gente tenta ajudar como estiver ao nosso alcance. Muito obrigada. Obrigado. Tchau.